Como é que o seu pãozinho vira energia? Esse vídeo vai entrar um pouco mais a fundo na fisiologia, mas é fisiologia aplicada, ou seja, um conhecimento que eu acho que todo mundo vai se beneficiar na prática por entender como o nosso corpo funciona até a nível celular. Você vai entender por que você precisa comer, o que é melhor comer e como isso pode impactar a sua performance esportiva, além, obviamente, de energia para o dia a dia, para a sua vida. Agora, no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Gente, sempre que tiverem oportunidade, falem do Fala Lu para os seus amigos, seus colegas, marquem nosso canal nas redes sociais, compartilhem nossos vídeos nos grupos de WhatsApp, isso ajuda bastante o canal a continuar produzindo conteúdo bacana para vocês. Hoje eu vou explicar um conceito bem importante de fisiologia, mas que eu tenho certeza que muita gente não está familiarizada e vai se beneficiar em conhecer. É a glicólise. Basicamente, como é que nosso corpo usa um pãozinho, um macarrãozinho, o seu alimento, para virar energia, para fazer energia. A gente vai falar da diferença da glicólise aeróbia da anaeróbia, quando a gente se alimenta, qualquer alimento, mas vamos colocar aqui o nosso famoso pãozinho. Ele vai passar por uma série de quebras no nosso estômago, intestino, até que ele é absorvido e chega no nosso sangue na forma de glicose. Bom, você tá lá paradão, vai preencher seus estoques de glicogênio no músculo e fígado, se eles estiverem com espaço vazio para armazenamento. Isso vai depender do quanto você comeu nos dias anteriores, na noite anterior e das suas atividades físicas previamente. Se você treinou muito, você está com o estoque vazio. Se você já está paradão faz 2, 3 dias, você está com o estoque repleto de glicogênio. Se você não tem espaço para preencher glicogênio, essa glicose pode virar gordura. Sim, lipogênese, você vai engordar. Agora, você está ativo, está fazendo algum movimento, vai treinar, está fazendo algum esporte, você vai precisar usar essa glicose para fornecer energia para o seu músculo. Mas na verdade a gente precisa de glicose para energia para tudo que acontece no nosso corpo, desde produzir cabelo até digerir um prato de macarrão. O nosso corpo está precisando o tempo todo realizar esse processo que é a glicólise. Glise quer dizer quebra, então quando a gente fala glicólise, é a quebra da glicose. A quebra da glicose vai acontecer dentro das nossas células, ou seja, é um processo intracelular que acontece inicialmente no nosso citoplasma. Bom, a gente tem a glicólise aeróbia e a anaeróbia. Isso depende da presença de oxigênio na nossa célula. Como é que a gente leva oxigênio na nossa célula? A gente já gravou um vídeo bem legal aqui do canal sobre VO2. Assistam, deixo aqui na descrição para vocês. Você está fazendo um tiro, um exercício de alta intensidade, bem curto, pode faltar oxigênio na célula. Nesse caso, a gente faz uma glicólise anaeróbia. Agora, na maioria das vezes, quando você está se exercitando, fazendo um exercício moderado, está caminhando, está fazendo qualquer movimento, essas atividades são aeróbias, você tem oxigênio suficiente. Mas vamos explicar um pouquinho essas duas diferenças, começando com a glicólise anaeróbia, nesses momentos então de alta intensidade, onde você não tem oxigênio o suficiente. Nesse processo de glicólise anaeróbia, a glicose, no final das contas, vira lactato. A glicose, então, ela é uma estrutura molecular composta de 6 carbonos. Já vamos colocar a imagem aqui para vocês começarem a entender que visualmente isso é muito mais fácil. Então nós temos aqui a glicose, são 6 carbonos conectados. A primeira etapa da quebra da glicose é dividir a glicose em duas. Então essa primeira etapa faz com que 6 carbonos virem 2 moléculas de 3 carbonos, que é o piruvato. E o piruvato, no metabolismo anaeróbio, é transformado em lactato. E nesse processo são produzidos 2 ATPs. E ATP é a forma de energia que o nosso corpo utiliza para tudo, inclusive contração muscular. Então, 2 ATPs, 2 lactatos. Vou deixar na descrição para vocês um vídeo só sobre lactato, bem interessante, mostrando o que o nosso corpo faz com esse lactato que é produzido no metabolismo anaeróbio. Mas uma das coisas que o nosso corpo pode fazer com esse lactato
é transformar ele em glicose de novo. Olha como nosso corpo é muito inteligente. Esse processo de fazer qualquer coisa virar glicose chama gliconeogênese. Isso vai acontecer no nosso fígado, esse órgão super importante, através de um processo chamado ciclo de Cori. O lactato, então, vira glicose e ele pode ser utilizado de novo para contração muscular. Tem outras coisas que também podem virar glicose para manter a contração muscular se a gente não estiver se alimentando, nem tiver mais glicogênio disponível estocado no nosso músculo, no nosso fígado. Nesse caso, a gordura, por exemplo, pode virar glicose. Proteína do nosso corpo, aminoácidos, nossos músculos, podem virar glicose. Então, no final das contas, a gente precisa de energia enquanto a gente está vivo e o nosso corpo vai fazer de tudo para conseguir essa energia, seja ela da gordura, seja ela dos nossos músculos. Vou mostrar agora, então, a glicólise aeróbia. É a mais comum para quem está fazendo aí as atividades moderadas do dia a dia, um treino mais leve, até um treino mais intenso, mas com capacidade de fornecimento de oxigênio. Bom, aqui é uma reação mais complexa. Ao todo, são 10 reações enzimáticas que fazem com que os 6 carbonos lá da glicose virem energia. A primeira parte é igualzinha ao metabolismo anaeróbio. Os 6 carbonos são quebrados em 2, então ficam 3 carbonos de cada lado. Mostro aqui na imagem para vocês, são 2 piruvatos. Só que na presença de oxigênio, esse piruvato, que no metabolismo anaeróbio vira lactato, na presença de oxigênio ele vira acetil-CoA. Nesse caso, é utilizado o oxigênio, que é transformado em CO2, e ele vai sair lá na nossa respiração. A acetil-CoA entra dentro da nossa mitocôndria, onde vai acontecer o famoso ciclo de Krebs. Quem já ouviu falar? Quem lembra das aulas de biologia? Todo mundo aprendeu isso na escola. Ciclo de Krebs acontece então dentro da mitocôndria, que é uma organela que está dentro das nossas células, e é uma reação mais complexa, são várias etapas. Eu deixo aqui na imagem para vocês, não precisa saber todas as etapas do ciclo de Krebs, não vai ter prova aqui no Fala Lu, mas no final desse ciclo todo, depois de uma série de reações enzimáticas, é produzir, então, uma quantidade de energia. Vamos explicar qual é a diferença, então, do metabolismo anaeróbio em relação ao aeróbio, em relação à produção de energia. No metabolismo aeróbio, é uma reação contínua, mas que a gente acaba dividindo didaticamente em 3 etapas, né? Essa etapa da glicólise, da quebra da glicose em piruvato, depois a entrada no ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Uma molécula de glicose, nesse caso, acaba, no final das contas, produzindo 38 moléculas de ATP. Na fase inicial da glicólise, ela consome 2 moléculas de ATP, mas produz 4. Na primeira fase, o ciclo de Krebs, ela produz 2 ATPs. E a fosforilação oxidativa total produz mais 34 ATPs. O balanço energético da respiração celular aeróbica é de 38 ATPs. Vou deixar a fórmula aqui para vocês entenderem. Então, aqui a gente usou uma glicose, a gente usou 6 oxigênios e a gente gerou 6 gases carbônicos, 6 moléculas de água e 38 ATPs. Por que tudo isso, então, é tão importante? Para mostrar alguns conceitos que são fundamentais para entender o nosso metabolismo e relacionar isso com a nossa prática esportiva e nossa produção de energia para qualquer coisa. Primeiro conceito bem importante, quero que vocês guardem isso. Tanto no metabolismo aeróbio quanto no metabolismo anaeróbio, a fonte de energia original é a glicose, ou seja, a glicose está envolvida nos 2 metabolismos. O metabolismo anaeróbio, ele é mais limitado. Uma molécula de glicose vai produzir só 2 ATPs, enquanto que no aeróbio a gente produz 38 ATPs, ou seja, ele produz muito mais energia com a mesma quantidade de glicose. O metabolismo anaeróbio é menos eficiente, então, no uso da glicose, e por isso ele é limitado a momentos muito pontuais, muito específicos, duração de 30, 60 segundos. Ninguém consegue ficar em metabolismo anaeróbio por muito tempo, a gente não consegue viver sem oxigênio. E daí a importância do VO2, que é a nossa capacidade de fornecer oxigênio para as nossas células. Por isso, quanto maior o VO2, melhor a nossa capacidade aeróbica, porque a gente é mais produtivo, a gente produz mais energia através de metabolismo aeróbico. Outra coisa importante é que a glicose não vem só de fontes de carboidrato. São sim a principal forma de obter glicose para atividade física e também em outros momentos da nossa vida, mas o nosso corpo pode produzir glicose a partir da gordura, a partir da quebra de proteína, também utilizando o lactato e até o álcool, ou seja, nosso corpo vai produzir glicose para essa glicose fornecer energia.
vale a pena entender um pouquinho de fisiologia, entender um pouquinho desses conceitos, porque abre um horizonte muito bacana para vocês perceberem como o nosso corpo é inteligente, como as coisas funcionam de forma conectada, como a nossa alimentação tem tudo a ver com a nossa rotina, a nossa energia, a nossa performance. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam muito complicado, pode comentar aqui que a gente traz esse conteúdo de forma mais simples. Se vocês querem se aprofundar em fisiologia, coloquem aqui também que a gente pode entrar mais adentro, mostrando a importância disso tudo para o nosso corpo, para a nossa performance. É isso aí, até o próximo vídeo.